Era madrugada em Jerusalém. O céu ainda estava escuro, e as ruas silenciosas pareciam guardar a dor dos últimos dias. Um silêncio profundo pairava sobre a cidade. Um silêncio que não vinha apenas da ausência de sons, mas do luto da incerteza, da desesperança que havia tomado conta dos corações daqueles que acreditaram no Mestre. 3 dias antes, tudo havia desmoronado. O Messias, aquele em quem tantos depositaram sua fé, havia sido traído, humilhado, julgado, torturado e finalmente crucificado. Era uma sexta-feira, quando Jesus foi levado ao Calvário. Sob os gritos de uma multidão dividida entre o ódio e o desespero, ele carregou sua cruz até o alto da colina. Ali, entre dois ladrões, foi levantado diante dos olhos de todos. As mãos e os pés transpassados por cravos, o corpo coberto de sangue, a cabeça coroada de espinhos. E, mesmo assim, de seus lábios não saíram palavras de ódio ou vingança, mas de perdão. Pai, perdoá-lhes, pois não sabem o que fazem. Naquele dia, o céu escureceu e a terra tremeu. Era como se a própria criação lamentasse o que havia acontecido. O corpo de Jesus foi retirado da cruz com pressa, pois o sábado se aproximava. Envolto em linho, foi colocado em um túmulo novo, cavado na rocha, e uma grande pedra selou a entrada. Guardas foram colocados ali para evitar que qualquer um se aproximasse. Para muitos, aquele era o fim. Um fim trágico e silencioso. O sábado chegou trazendo consigo um luto denso. Os discípulos estavam escondidos, assustados, tomados pela dor da perda e pela confusão do que haviam vivido. O homem que acalmou tempestades, que curou enfermos, que ressuscitou mortos, agora jazia em um túmulo. Onde estavam as promessas? Onde estava o reino? Por que Deus havia permitido que isso acontecesse? Mas o que ninguém sabia é que mesmo no silêncio da morte, Deus estava agindo. Mesmo na escuridão do túmulo, a luz estava se preparando para brilhar. A morte não era o fim. Era apenas o começo de algo maior. No primeiro dia da semana, ainda muito cedo, quando o sol mal havia tocado o horizonte, algumas mulheres caminharam até o sepulcro. Levavam consigo óleos e perfumes para ungir o corpo de Jesus, como era o costume entre os judeus. Iam em silêncio, os olhos inchados de tanto chorar. Mas o que encontraram ao chegar ao túmulo mudaria para sempre o curso da história da humanidade. A pedra havia sido removida. O túmulo estava vazio. Confusas, assustadas, elas não sabiam o que pensar. Teriam roubado o corpo? Teria alguém violado o sepulcro? Foi então que ouviram uma voz, não uma voz comum, mas uma voz que parecia atravessar a alma. Um anjo apareceu diante delas e disse: "Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui. Ele ressuscitou." O coração daquelas mulheres acelerou. O medo se misturava à esperança. Poderia ser verdade? Teria Jesus realmente vencido a morte? Sem perder tempo, elas correram para avisar os discípulos. Pedro e João também correram até o túmulo. Viram os panos de linho, o lenço que cobria o rosto de Jesus cuidadosamente dobrado. O corpo não estava lá. Ainda assim, o coração deles estava cheio de dúvidas. Era difícil acreditar. A dor ainda era muito forte. A fé parecia pequena diante do que seus olhos haviam visto dias antes. Mas a história não termina aí. Maria Madalena, tomada pela tristeza, permaneceu no jardim, chorando. Ela não conseguia ir embora. Tudo o que queria era entender. Foi então que alguém se aproximou dela. Ela pensou que fosse o jardineiro. Mas quando ele disse seu nome, Maria. O coração dela reconheceu imediatamente aquela voz. Era ele. Era Jesus. Vivo. Ressuscitado. A emoção tomou conta de Maria. Ela quis abraçá-lo, tocá-lo, mas ele lhe disse para não fazê-lo, pois ainda não havia subido ao Pai. Em vez disso, ele lhe deu uma missão. Vá e diga aos meus irmãos que eu estou vivo.
Ela correu. Corria como quem carregava a maior notícia do mundo. Porque era exatamente isso. A maior notícia da história acabava de ser revelada. Jesus continuaria a aparecer, primeiro aos discípulos reunidos em uma casa fechada, depois a outros seguidores, inclusive a 2 homens que caminhavam desanimados rumo à aldeia de Emaús. Ele os acompanhou no caminho, explicou as Escrituras, e só foi reconhecido quando partiu o pão diante deles. Aquela caminhada, que começou em luto, terminou em júbilo. E assim, pouco a pouco, o medo foi se transformando em fé. A dor foi dando lugar à alegria. A desesperança foi substituída por uma certeza. Jesus venceu a morte. A ressurreição de Cristo não foi apenas um evento sobrenatural. Foi a confirmação de todas as promessas de Deus. Foi o selo da redenção. Foi a luz que rompeu a escuridão do mundo. O domingo da ressurreição não é apenas uma lembrança histórica. Ele é um lembrete eterno de que, mesmo nos momentos mais sombrios, Deus está agindo. Mesmo quando tudo parece perdido, há esperança. Mesmo quando a morte parece ter vencido, a vida triunfa. A Páscoa é mais do que ovos de chocolate, mais do que símbolos e tradições. Ela é a celebração da vitória de Jesus sobre o pecado, sobre o sofrimento, sobre o túmulo. Ela é a renovação da nossa fé, a confirmação de que não estamos sozinhos, de que o amor venceu e continua vencendo.